Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô trazendo para nossa reflexão alguns aprendizados, algumas coisas. Essa semana eu tive um momento, né, de estar revendo algumas imagens, alguns vídeos, recordando. E foi muito bom porque trouxe muitos aprendizados, né? Experiências e sensações. E uma dessas imagens e vídeos que eu acessei foi do meu pai com a minha sobrinha. Minha sobrinha nessa época tinha uns 4 anos, hoje já tem 7. Meu pai estava um pouco mais, né, mais novo e também meu pai, para quem não sabe, né, ele tem Alzheimer. Então, assim, o tempo, tudo corre muito rápido, né, com eles, né? Então, a sensação, assim, que meu pai envelheceu, assim, bastante, né? E passa, assim, muito rápido, né? Quando eu assisti essas imagens, eu fiquei assim, meu Deus, né, como passou muito rápido, né? Veio, assim, muitas sensações, muitas emoções, muitos pensamentos. E com esses pensamentos também vieram aprendizados, né? Como a nossa vida ela passa muito rápido, né? Como nossa vida ela flui muito rápido e muito rápido. E aquilo que eu tô vivendo agora, que um segundo vai se tornar apenas memória, né? Então, quantas vezes nós apenas estamos passando pela vida, né? Quantas vezes a gente não está vivenciando, não está presente, né? Porque muitas das vezes a gente está em muitos lugares, a gente convive em vários lugares, e com muitas pessoas, só que muitas das vezes nós não estamos, né, ali vivenciando o processo de sentir, de aproveitar, de desfrutar, de focar, de estar com a mente presente. Por exemplo, às vezes você sai ali para passear com o seu cachorrinho, com o seu animal. Às vezes você tá passeando ali, mas você tá fazendo uso do celular, você tá ali focado, né, em filmar, fazer um history, mostrar para as pessoas que olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo. E muitas das vezes por conta disso você não aproveita aquele momento que parece que é o óbvio, que é o claro, que é tipo, é isso aí, Elisa, que você tá falando, mas nós precisamos, né? Eu entendo que nós precisamos desses starts mentais para que nós venhamos ter consciência e sermos intencionais na maneira de nós vivermos, né? E quantas das vezes, né, nós vivemos no automático, né? Nós temos nossa rotina de acordar e trabalhar, estudar, fazer faculdade, correr, fazer atividade física, cuidar dos filhos, cuidar dos animais. E é a rotina e você acaba vivendo dia após dia e parece que as coisas não vão fazendo mais sentido e elas vão se tornando de verdade algo comum, algo diário, né, do cotidiano. Então, essa semana, até depois dessa experiência, né, de vivenciar essa experiência, de relembrar algumas coisas, conversando com uma amiga e nós comentamos, né, como é desafiador para aqueles que têm, assim, ansiedade, né. Eu faço uso de medicação, estou trabalhando na ansiedade devido a vários processos, espero que um dia comentar e contar aqui no canal esses processos. Eu faço uso de medicação e como é desafiador para quem tem ansiedade, né? Não digo essa ansiedade que é a normal, né? A natural, mas a ansiedade tem que ser feito um controle, uso de medicação, tratamento, com acompanhamento, né? Com um psicólogo. Então, como para quem tem ansiedade, como é limitado, né? Como é desafiador, porque tem existem medos, né? Não que nós ou outras pessoas não tenham medo, né? Vocês não tenham medo, não tem medo, mas existe, né? Além, né? Tipo, sente de verdade, muito profundo, assim, é intenso os sentimentos, insegurança e muitos pensamentos, né? Fica muito ali, muito tempo pensando antes de agir, né? E isso acaba atrapalhando ao desenrolar, né, de viver, de vivenciar momentos, de se entregar, de aproveitar a vida, de fluir, de desfrutar como tem que ser, né? Acaba que se torna algo que prende, né? Que não deixa fluir. Algumas semanas eu estava na minha cidade natal, que é Boa Vista, Roraima,
E eu pude tirar algumas lições dessa viagem, né? E eu tive um dos comportamentos que foi um comportamento que não é um comportamento, na verdade é um comportamento natural para quando nós não aproveitamos, né? Vai ser um dos comportamentos no qual a gente vai ter. E aí eu fui para a cidade de Natal, eu morei 23 anos lá, né? Hoje eu tenho 25. E tudo que eu estava fazendo durante essa viagem estava sendo muito intenso, né? Tipo, eu queria estar em vários lugares, eu queria aproveitar, eu queria aproveitar a comida, os alimentos, só que estava sendo assim de uma forma assim muito pesada, né? Eu não estava me alimentando para me saciar, mas eu estava me alimentando para ficar assim, eu ficava às vezes passando mal, né? Porque eu queria aproveitar. E isso acontece quando nós carregamos alguns sentimentos. Por exemplo, eu passei 23 anos nesse lugar e eu posso confessar para vocês que eu não aproveitei como eu deveria, sabe? Eu era uma pessoa mais em casa, tipo, não que você. Tem pessoas que amam ficar em casa, né? Só que nós temos que ter um equilíbrio. Eu ficava assim muito em casa, quando eu saía pra pedalar, mas eu não me dispunha pra tomar um açaí, porque no Nordeste, né, aqui no Rio, é bem desafiador você encontrar, por exemplo, um açaí, algo assim que é típico da sua cidade, com aquele mesmo sabor, né? No Norte, assim, tem mais variedade e tudo mais. E aí você acaba que você não aproveita e você quer recuperar esse tempo, só que você não consegue recuperar, né? Então, uma das lições que eu tive nessa viagem é que aquilo que nós temos é agora, né? Que nós temos que viver de forma intensa, aproveitar, desfrutar, estar presente e entender, né? Que depois que passar aquele momento, que passar aquela estação, aquilo ali vai se tornar apenas de memória, né? Então nós precisamos é, estar, né? Vivenciar, aproveitar, entender que depois ficarão as memórias e eu preciso decidir qual memória que eu quero ter do que eu vivi, da minha vida. Né? Será que eu quero ter uma memória assim, uau? Como nesse tempo eu aproveitei, como nesse tempo eu desfrutei de uma forma intensa, eu vivenciei. Nossa, como foram lindos esses dias. Ou então o pensamento de que, poxa, eu poderia ter aproveitado mais. Poxa, eu não consigo recuperar esse tempo, né? Como eu perdi o foco, né? De ter aproveitado, como eu me preocupei tanto, né? Porque no mundo no qual nós vivemos, né? Que nós estamos tendo acesso a tantas coisas, na rede social, TikTok, a gente perde assim, muito tempo, muitas das vezes, né? Vendo coisas assim que não vão agregar valor em nossa vida. E aí depois, quando passa todo aquele tempo, a gente entra num processo de arrependimento, né? Poxa, por que que eu não aproveitei? Por que que eu não vivenciei? E a questão é que muitas das vezes nós nos acomodamos, né? Nós entramos ali numa zona de conforto, que é bom, né? Que é, assim, é bom entre aspas, né? Porque tudo tem, tudo que a gente planta, a gente colhe, e muitas das vezes estar na zona de conforto vai trazer, né? Que é uma plantação, resultados negativos. Então, assim, que nós possamos ter essa consciência, né? Não é fácil, Elisa, não é fácil, mas nós precisamos, né? Lutar diariamente, buscar diariamente, estar conscientes, né? Quando nós estamos conscientes, nós começamos a viver de uma outra maneira, que é intencionais. Vivemos intencionais para procurarmos, né? Vai ser sempre, Elisama, que eu vou ter êxito, é sempre que eu vou ver de forma intensa? Não é sempre, né? Mas nós precisamos, né, de alguma forma, né? E ter essa lição, ó, é daqui pra frente. O que ficou, eu não consigo, não tenho controle, eu não tenho como voltar mais. Mas daqui pra frente, né? Desde o meu levantar, né? Desde eu tomar aquele banho, sabe? Desfrutar aquele banho. Desde eu ir pro trabalho, né? Desfrutar. Augusto Cury, ele fala muito sobre contemplar o belo, né? Contemplar o belo, que é você olhar, às vezes não faz sentido você olhar para uma flor, sabe? Mas quando você olha, assim, você começa a observar ali a cor daquela flor, o modelo, até mesmo, né, a ansiedade, porque você vai estar focando em outras coisas, elas vão amenizar e você, tipo, vai contemplar uma outra coisa, né? Porque nós estamos tão acostumados, assim, eu digo eu mesma, né? Por exemplo,
acorda, já vai para rede social, às vezes notícias, muita coisa que nós vamos consumindo. Fica uma confusão, uma desorganização na nossa mente e nós precisamos, né, ter esse momento para poder contemplar. Tem um versículo muito legal que eu vou ler aqui para vocês, que fica em Salmos 90, versículo 12, que vai dizer assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Aqui o salmista ele vai pedir do Senhor para ensinar a ele a contar os dias. E nesses dias que eu tive essa reflexão, a qual eu vivenciei essas memórias, eu pedi, né? Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a viver com qualidade, a aproveitar, a fazer o que eu preciso fazer e não perder tempo com coisas tão pequenas, com coisas tão bobas, com coisas que não vão gerir e trazer para minha vida crescimento. Então, assim, que você que tá aí do outro lado, sabe, também possa pedir a Ele. Eu não sei qual é a sua crença, não sei qual é a sua religião, sabe? Mas pedir, Pai, me ajuda a gerir os meus dias, a viver com qualidade, a ter sabedoria, a compreender que aqui e o agora é a única coisa que eu tenho, né? E tem uma frase também que eu quero ler para vocês, que ela é muito, assim, muito inspiradora, muito, sabe, assim, de aprendizado, que parece, assim, algo muito, muito óbvio, algo muito comum, que ela vai dizer assim, ó, estamos tão acostumados a ter o outro dia e fazer as mesmas coisas que esquecemos que a única coisa que temos é o agora. Ou seja, eu tô tão acostumado com essa rotina de acordar, tomar café, ir pro trabalho, voltar, ir pra faculdade, dormir. E eu acredito, eu tenho essa certeza piamente dentro de mim que o outro dia vai amanhecer, que eu vou ter o outro dia. Só que nós esquecemos que a única coisa que nós temos é aqui e o agora, né? Nós não sabemos, né, o que pode acontecer amanhã, né? Quando alguém parte, né, quando alguém falece, nós sempre temos esse dizer, assim, de dizer assim, nossa, como a vida é um sopro, como a vida é breve. E aí, só naquele momento nós temos esse momento de reflexão, e aí nós deixamos passar, sabe? Nós deixamos passar e nós esquecemos que realmente a vida é breve, que nós só temos aqui o agora, que a única coisa que nós temos de precioso é aqui o agora. Então, assim, que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você possa deixar ela guardada no seu coração, florescendo, frutificando, para que venha também te ajudar, né? Espero que tenha feito sentido, que vocês possam seguir, né, o nosso canal, que vocês possam curtir, que vocês possam compartilhar. Vou estar trazendo aqui sempre reflexões de valores que vai te ajudar a crescer, a desenvolver, compartilhar as minhas vivências e a minha história com o Criador, tá bom? Então, um beijo para vocês e até breve.